Olá, tudo bem? O vídeo de hoje destina-se a gente fazer configuração de página utilizando o Writer do pacote LibreOffice, tá? E a gente vai fazer uso dessa demonstração utilizando a atividade 6 lá do Moodle, que é para configurar página, tá? Então vamos rodar o LibreOffice, o Writer, e vamos carregar o arquivo lá da atividade. Vamos abrir, vamos localizar o arquivo, vocês têm que ter baixado ele lá da atividade. Ele está aqui para mim. Então aqui, ó, configurar página, dou abrir. Então esse é o arquivo que vocês precisam configurar. Então essas são o texto que vocês têm disponível e a configuração deste documento aqui que vocês precisam então ajustar, tá bem? Vocês não precisam mexer no texto, apenas na configuração. Bom, aqui no Write é um pouquinho diferente, tá bem? Vocês têm lá no Word, lá no menu Layout lá, aqui eu tenho Layout também, ó. E aqui eu tenho as margens, orientação, tamanho da página. E aí eu não tenho aqui aquela guia, né? Aquela caixa de diálogo, tá bem? Bom, mas se eu vir aqui, ó, configuração, ó, e eu escolher o estilo da página, eu tenho as opções mais completas então, tá bem? Inclusive para cabeçalho. Então eu tenho o organizador, que seria aqui ele cria, o Writer ele cria estilo também para o formato da página, tá? Não somente para estilo do texto, como tem lá no Word, aqui o Writer também tem estilo para a própria página, tá? Então nós não vamos mexer nisso, a gente quer mexer aqui na página. Então o que ele dizia lá? A primeira coisa que ele pede são as margens, né? Ele está dizendo que a margem esquerda eu quero 3. Então eu venho aqui e passo para 3. À direita eu quero 2. Então eu tenho que diminuir. Em cima eu também quero 3. E embaixo eu quero 2. Ok? Isso é o que pedia lá a atividade. Depois ele falava da orientação do papel. Então eu tenho aqui, ó, que ele estava pedindo quem? O retrato. Então já está marcado. Reparem que ele já modificou aqui, ó, como estava e como vai ficar. E mais, ele pedia que o formato, o tamanho do papel, fosse o A4. Aqui está o carta, né? Então eu tenho que vir aqui na lista e localizar então o A4, que está lá para cima, clica nele e está pronto. Então dessa primeira parte aqui está pronta, tá bem? Eu lá no Hoje eu tenho lá margens, são 3 guias, margens, papel e layout. Então nas margens eu estabeleço aqui as minhas margens, no papel eu estabeleço o tipo de papel, lá nas margens eu também faço a orientação, em vez de paisagem eu escolho o retrato, então essas opções aqui estão na guia margens lá no Word, e aqui eu tenho elas todas em página, tá bem? E aí eu não tenho aqui a seção layout, mas eu tenho a seção cabeçalho, tá? Então o cabeçalho, para eu ter um cabeçalho aqui no Writer, eu tenho que ativar essa opção, tá bem? Então, lá no Word, essas duas opções estão desmarcadas. Então, o que significa isso? Ó, mesmo conteúdo nas páginas esquerdas e direitas, ou ímpar e par, tá bem? O que significa isso? Ó, lá não está marcado. Aqui, ó, mesmo conteúdo, sim. Lá, se eu quero que seja o mesmo conteúdo, eu tenho que marcar. Lá é o contrário. Então, mesmo conteúdo na primeira página. Aqui é o contrário, ó, lá eu tenho que marcar. Diferente na primeira página lá no Word. Aqui eu tenho que desmarcar, porque aqui não é o mesmo conteúdo. Tá? Então veja que é o inverso, eu tenho que pensar ao contrário lá no Word, tá bem? Aqui eu não tenho essa opção lá no Word, a margem esquerda e margem direita. Tá? Mas eu tenho essa opção aqui, ó. E aí agora que aqui dá uma pegadinha no Writer, tá? Porque eu tenho que fazer esse ajuste aqui.
Eu disse lá que eu quero a margem superior, que é em cima, ó, de 3 centímetros, que é essa distância daqui até aqui. Mas eu quero isso daqui, ó, a 2, tá? Então, como é que eu marco esse 2 aqui? Repare o seguinte aqui, ó, esse espaço aqui, quando eu der aqui, ó lá, tá vendo como tá subindo? Então, o que significa? Estava 1,65 aqui, né? Aqui no right, 1,65 significa que, além dos 3, eu tenho mais 1,65 do cabeçalho. Então, lá no Word, é mais simplificado. Eu estabeleço a margem superior e aí eu digo a distância do cabeçalho. E ele não vai mexer na minha margem superior. Ele simplesmente vai ajustar o meu cabeçalho. Aqui no right, eu não posso fazer isso. Então, se eu quero que o meu texto esteja a 3 centímetros e o meu cabeçalho a 2, então eu tenho que estabelecer a minha margem em cima, que seria a superior, em 2. E lá o meu cabeçalho eu deixo em 1. Agora eu vou ter aqui, ó, 2 centímetros da borda até o meu cabeçalho e depois mais 1 centímetro até o meu texto. Então aí vai ficar correto. Então significa que aqui, ó, desta daqui até aqui, ó, eu vou ter os 2 centímetros. E daqui até aqui eu vou ter 1 centímetro. Quando eu der o OK, ele vai ajustar. Então agora aqui eu tenho os 3 centímetros. Ó, se eu correr, eu vou dar bem aqui no 1, ó. 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. E aí tá os 2 lá, ó. 2, onde começa o meu cabeçalho. Então eu vou ter o cabeçalho a 2 centímetros da minha borda e o meu texto a 3 centímetros da minha borda. Que é exatamente a posição que eu quero, tanto para um quanto para o outro. Então é o que vocês precisam fazer de ajuste através do Writer aqui nessa atividade, tá bom? Feito isso, eu preciso fazer o quê? Preciso salvar. Arquivo, salvar como? Aí eu estou pedindo que o nome do arquivo tenha no final a palavra configurado. Então tá bem, vamos lá. Espaço configurado. E aí já está o formato, escolhe a pasta e manda salvar. Utilizar o formato. Feito isso, eu posso fechar, ir lá na atividade e enviar o arquivo. Também para vocês vai aparecer aqui enviar atividade. Seleciona o arquivo, clique arrasta ou manda abrir e envie para ser avaliado. Fechou? Por hoje era só. Grande abraço, até a próxima.